Pessoal, boa tarde, bom dia, ou até mesmo, quem sabe, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo. Pois bem, não importa a hora, o que importa é que você está vendo. E também o que importa é que você está bem, com saúde, sua família está bem. Então, enfim, desejo que vocês continuem dessa maneira. Desejo também que vocês aproveitem esse tempo aí, né? Façam do limão uma limonada. Eu sei que não está fácil para ninguém. Essa situação para a gente é no mínimo inusitada, né? Minimamente inusitada, mas é o que a gente tem para hoje, né? Então, mais uma vez eu aconselho para todo mundo, o meu conselho que fica aproveita esse tempo. Além de estudar o que a gente normalmente estuda dentro das ferramentas e condições que a gente tem. O Santo Inácio está promovendo bastante isso, né? A gente tem lá um Moodle com bastante recurso, está bem organizadinho, um Moodle de Química. Eu e o Mazei, a gente está conversando o tempo todo para ver o que é melhor para você, né? Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, como eu sempre falo, alguma contribuição, fica à vontade, coloca lá no nosso Moodle, no nosso fórum, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Vamos começar hoje um novo tópico, né? Um tópico muito interessante, que vocês não viram ainda, mas que vocês viram conhecimentos que são, digamos assim, periféricos, né, a esse tópico que a gente está vendo, que a gente vai começar a ver hoje, né? Eu acredito que em 2 semanas a gente consiga terminar, né? O que a gente vai falar é de radioatividade ou fenômenos nucleares, né? Historicamente, né, a gente conseguiu detectar, a gente enquanto humanidade, né, a radioatividade lá por 1896, que era uma época muito rica em investigações, né? Quem lembra lá do desenvolvimento histórico dos modelos atômicos, lembra também o quanto foi, digamos assim, interessante e desafiador aquela fase, por conta da descoberta da eletricidade, enfim, da investigação daquilo que a gente é feito, né, na sua menor escala, né, que seriam os átomos, a transição de alguns modelos científicos que houveram na época. Então, isso aqui é como se fosse a cereja do bolo. Esse fenômeno foi descoberto em 1896 por Becquerel, que observou e isolou um composto de urânio, né? E aí ele percebeu que esse composto ele emitia algumas partículas que ele chamou de radiação, né? Bem semelhantes a algumas radiações que foram verificadas lá quando, no caso Thomson, no caso mais específico, Röntgen, ele conseguiu identificar umas radiações que eram provenientes da experiência com os raios catódicos nas ampolas de Crookes, feitas por Thomson, né? Não sei se vocês lembram. Pois bem, quando a gente fala sobre radioatividade, né, a gente tem que entender que radioatividade está sendo vista dentro de um fenômeno natural, galera. Porque, por exemplo, raio-x que a gente usa no dia a dia, enfim, quando a gente tem uma fratura, né, que facilitou muito a vida da gente em vários aspectos. Ele foi descoberto inicialmente através, digamos assim, de um efeito colateral da utilização da ampola de Crookes na investigação dos raios catódicos. O que Becquerel conseguiu identificar? Que tinham alguns elementos que ele achou na natureza que também emitiam esses raios-x, mas não somente raios-x, emitiam também outras partículas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque que há essa emissão, enfim, o que está por trás disso. Então vamos lá. Pessoal, se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre a descoberta, né, dos raios-x, tem um artigo muito interessante que está aqui embaixo, ó. Está aqui embaixo, você pode ir lá ler esse artigo. É um artigo que está dentro de uma linguagem de ensino médio que é muito bacana, eu aconselho bastante, ok? Bom, então vamos lá. Quais foram os tipos de raios observados por Becquerel? Bom, ele observou 3 tipos de raio. Deixa eu aumentar essa figura aqui para você ver. Aonde ele colocava aqui dentro dessa, bem semelhante àquele experimento de Rutherford, que é o experimento do espalhamento das partículas alfa numa lâmina de ouro. Vocês lembram disso? Pois bem, só que
aqui o que ele fez foi colocar um campo eletromagnético de forma a verificar se haveria ou não algum tipo de interação com essas partículas. E aí ele percebeu que algumas partículas eram atraídas pelo polo negativo, outras eram atraídas pelo polo positivo e outras não sofriam nenhum tipo de alteração em sua trajetória. Veja só, pessoal. Então, aqui ele já começa a perceber a diferença entre essas partículas, né? Entendendo que o material que está ali dentro do bloco de chumbo é um emissor de partículas, ou seja, é um material radioativo, né? E as partículas que eram atraídas por carga positiva eram as partículas que ele chamou de beta. E, obviamente, né, a conclusão que ele chegou é que essas partículas eram carregadas negativamente. Aquelas que, por sua vez, eram atraídas por polo negativo, elas, obviamente, eram carregadas positivamente. A essas partículas ele chamou de partículas alfa. E, por fim, aquela partícula que não era atraída por nada, que na verdade não é nem partícula, hoje a gente entende que é uma radiação, que seriam os raios gama, ok? Que tem uma referência lá nos quadrinhos com o Bruce Banner, né? Bom, vamos continuar aqui então, falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento dessas investigações, né? Bom, pessoal, depois que ele verificou quais eram as emissões, ele quis entender por que alguns materiais emitiam, né, essas partículas, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem várias explicações, mas de uma forma muito simples, para a gente poder entender melhor dentro do contexto, né, de ensino médio, a gente pode, apesar de não existir nenhuma regra simples para prever ou não a instabilidade, a gente pode ao menos citar dois fatos, né? Aonde o primeiro fato, que átomos muito grandes, e normalmente de número atômico maior que 84, mas você tem autores falando 82, e até alguns falando sobre 92, mas sendo que 92 incluindo aqueles que são naturalmente radiativos, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. Mas enfim, átomos muito grandes normalmente são instáveis. E quanto maior é o tamanho desse átomo, mais difícil, pessoal, é manter a coesão nuclear. Por quê? Por conta da existência de partículas carregadas, todas elas positivamente, que são os prótons. Essas partículas, pelo fato de serem carregadas positivamente, elas têm uma alta tendência em se afastar, em se repelir. Quem não deixa isso acontecer, olha que interessante, é um nêutron. Um nêutron, ele efetua um papel importantíssimo, como se fosse uma cola que mantivesse os nêutrons naquela posição, todos eles juntos, né? Claro que conforme você vai aumentando o número de prótons no núcleo, fica cada vez mais difícil manter todas essas partículas juntas, né? E aí, obviamente, eu preciso de um número cada vez maior de nêutrons para tentar combater, tentar de alguma maneira minimizar essa repulsão, e até chegar um momento onde você não consegue mais. E a partir desse momento, como eu falei anteriormente, que tem um deadline, tem um limite aí, tem uma faixa de divisão, digamos assim, que é em torno de 82, 84, aí alguns autores, como eu falei anteriormente, não convergem nessa direção, né? E enfim, então acaba que átomos muito grandes são normalmente instáveis. Isso é um dos fatores. O outro fator como eu falei, que essa relação nêutron-próton, ela é muito importante para manter, digamos assim, a estabilidade de um núcleo, galera. Então fica, acho que óbvio, né? Fica bem claro a gente perceber que razões que fogem muito ao valor da unidade, ou seja, ao valor de 1, ou seja, número de prótons e nêutrons igual, né? Situações onde isso não acontece, onde isso está muito distante, né? São situações que acarretam também estabilidade nuclear. Então, por isso que você pode dizer que átomos muito grandes são instáveis e átomos pequenos com um grande desnível, com uma grande diferença entre o número de prótons e nêutrons, também é instável, beleza? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui um dado que é experimental, né? É um dado empírico, que é, na verdade, quase que uma análise estatística do que a gente chama
de, olha que termo legal, cinturão de estabilidade. O que é isso, pessoal? Esse gráfico aqui já caiu em Enem, já caiu na UERJ. É um gráfico que dá muita informação para a gente. Aqui, num dos eixos, ele tem um número de nêutrons, ok? Nesse outro eixo aqui, ele tem o número de prótons, tá certo? Essa linha que passa aqui é quase uma diagonal, né, perfeita com ângulo de 45. Ela traça aqui todos os átomos que possuem uma relação de 1, relação essa que eu tinha citado anteriormente, entre número de nêutrons e número de prótons. Ou seja, razão 1, ou seja, número de prótons é igual a nêutrons, a gente tem esses, digamos assim, núcleos, esses átomos situados nessa linha aqui. Você percebe que esse gráfico, ele, digamos assim, coloca os núcleos que são estáveis, criando o que a gente chama assim de cinturão de estabilidade. Já vi gente chamar isso de ilha de estabilidade, aonde essa faixa aqui, ela na verdade compreende, está contida nela todos os átomos que têm uma estabilidade relativa alta, ok? Observe que vai seguindo inicialmente, tá vendo? Ó, a relação 1 para 1, né? A relação igual, né? Uma relação igual a 1, que é a divisão entre, a razão entre o número de nêutrons e o número de prótons. Conforme vai aumentando o tamanho do átomo, ele precisa cada vez mais de nêutrons para poder, de alguma maneira, estabilizar os prótons que estão no núcleo, percebe? Bom, esse aqui é um dado experimental e contra fatos não há argumentos, né? A não ser argumentos que comprovem e corroborem os fatos. Então, é importante você perceber que, inclusive, ele em alguns momentos fala dessa razão, olha, 1,25, 1,4. Por quê? Porque cada vez mais, em função do átomo aumentar de tamanho, ele vai precisando de mais nêutrons para poder, de alguma maneira, estabilizar esse núcleo, ok? Vamos continuar aqui. Bom, a gente já analisou ali alguma coisa sobre quais são as partículas e quais são as condições de estabilidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, e de forma mais, digamos assim, detalhada, sobre quais são as partículas existentes, ok? As partículas existentes, assim, de uma forma geral, são partícula alfa, que tem como característica número de massa 4 e carga mais 2. O que significa isso? A partícula alfa, na verdade, é um núcleo que tem 2 prótons e 2 nêutrons. É como se fosse um núcleo de hélio, ok? Bom, essa partícula, ela é a maior partícula que existe dentre todas as partículas radioativas que a gente vai estudar, né? Está estudando, né? E assim, ela, digamos assim, é uma partícula que foi utilizada por Rutherford na investigação do átomo, lembra? Esse foi um experimento, né? Uma experiência, eu prefiro chamar isso de experimento, assim, de uma importância fundamental para poder, de alguma maneira, construir o modelo atômico de Rutherford, que é o modelo que a gente tem hoje, né? Que a gente entende hoje, né? Bom, a outra partícula, pessoal, sim, um exemplo, olha cá. Bom, quando, por exemplo, um átomo de tório, que tem número de massa 230 e número atômico 90, ele emite uma partícula alfa, ele se transforma num átomo de rádio, que vai ser menos pesado na quantidade exata, que é o peso da partícula alfa. Ou seja, átomos, quando são muito grandes, para que possam diminuir de tamanho, eles vão se fragmentando em pequenos pedacinhos. E um desses pedacinhos que a gente está vendo agora, nesse momento, é a partícula alfa, que é um núcleo de hélio, digamos assim, né? Então, você tem aí o que a gente chama de transformação de um elemento químico em outro. O nome desse processo é transmutação, que é um processo que os alquimistas de alguma maneira queriam, sem ter consciência disso tudo, né? Na transformação, na busca incessante da transformação de chumbo em ouro, né? Claro que isso a gente sabe que não é possível, né? Mas a natureza já estava fazendo algumas transmutações, né? Alguns tipos de transformações de elemento, que a gente chama de transmutação, de forma natural. Bom, a outra partícula que a gente tem é a partícula beta. Essa partícula beta, ela não tem massa e ela tem carga -1.
Gente, quem é que não tem massa e tem carga menos um? Cara, quem falou elétron acertou magnificamente. Só que, veja, o que você está pensando é exatamente isso. Essa partícula beta, que na verdade é um elétron, ela está saindo do núcleo. Então são elétrons que saem do núcleo. Claro que esses elétrons são diferentes dos elétrons da eletrosfera. Eles estão num outro patamar de energia. E aí depois eu até explico melhor como é que funciona isso. Posso até explicar isso na live, se alguém quiser perguntar, mas... Enfim, essa partícula beta, ela é, na verdade, um elétron nuclear, ou um elétron de altíssima energia, ok? O que acontece quando sai um elétron do núcleo? Eu vou explicar brevemente aqui, só para a gente poder entender as relações entre as três partículas nucleares, que são próton, nêutron e elétron. Todo mundo sabe que o próton é carregado positivamente e tem massa 1, enquanto que o nêutron não tem carga, mas tem massa igual a 1, que é a mesma do próton, praticamente a mesma, tem uma diferençazinha aí. E o elétron, que não tem massa, ele é carregado negativamente. O que você pensa, o que aconteceria se eu chocasse um próton com um elétron? Uma partícula com carga positiva e massa 1, com outra partícula com carga negativa e massa 0. O que eu teria seria uma junção dessas duas partículas, transformando numa outra partícula, que teria massa 1 e carga 0. Ora, quem é essa partícula? Quem falou nêutron acertou. Ou seja, um nêutron, na verdade, é a junção, o choque, no caso, a fusão entre um próton e um elétron. Então, dentro do núcleo, muitas vezes, para poder equilibrar aquela razão nêutron-próton que eu tinha falado, alguns nêutrons, eles se transformam em prótons. Só que quando acontece isso, eles acabam, digamos assim, eliminando, expulsando um elétron do núcleo. Essa é a partícula beta. E ela é muito característica para átomos instáveis de tamanho pequeno, de menor tamanho. Enquanto que as partículas alfa estão muito associadas a átomos instáveis por conta do tamanho, tá certo? Bom, então aqui tem um exemplo onde você tem um bismuto, né, emitindo uma partícula beta e transformando-se no polônio. E aí eu queria mostrar duas coisas para vocês. Observe que sempre que eu emito uma partícula alfa, aqui em cima, tá? Estou falando aqui de cima, o número atômico ele cai de 2 unidades. Isso significa que ele anda 2 casas para trás na tabela periódica. Eu tenho a transformação de um elemento em outro. Porém, quando eu emito uma partícula beta, observe que o número atômico aumenta. Isso é muito simples de entender. Lembra que eu falei que o número de nêutrons, que o nêutron se transforma num próton? Pois bem, o que acontece é exatamente isso. O átomo ganha um próton, porque esse próton surge da transformação do nêutron em próton, com eliminação de um elétron. Então, ao invés da gente ir para trás na tabela periódica, a gente vai uma unidade à frente para identificar o novo elemento formado, ok? Bom, a gente falou das duas principais partículas, que vão aparecer demais da conta nos exercícios que vocês vão fazer. Mas não podemos esquecer uma outra partícula que, apesar de não ser tão importante em termos acadêmicos, é a partícula mais perigosa de todas, que é uma partícula que, na verdade, não é uma partícula de tão pequena que ela é, e sim uma radiação, que é o que a gente chama de radiação gama. A radiação gama, pessoal, ela é como se fosse um efeito colateral da, digamos assim, da saída de partículas alfa ou beta, tá certo? E normalmente a gente acaba não tendo como representá-la numa equação, porque ela não influencia nem no número de massa, nem no número atômico, ok? Pois bem, então só dei um exemplo para você. Eu tenho aqui o bário 137, 56, se transformando em bário 137, 56, emitindo uma partícula gama. Não há diferença, ok? Bom, vou continuar aqui, tá? Vamos para o próximo aqui. Aqui eu coloquei um quadro comparativo entre as partículas alfa, beta e gama, em relação à carga, em relação à massa, à velocidade e ao poder de penetração. E aí eu queria fazer aqui rapidinho uma dinâmica com vocês, onde imagina esse senhor bonito aqui de terno caminhando no local onde você tem
tipo o acidente de Chernobyl. Você está vendo essas 3 setinhas aqui que a gente está tendo aqui, que estão associadas às letras X, Y e Z? Pois bem, a dinâmica vai ser em relação a isso. Supondo, né, pessoal, que X, Y e Z representam radiações, dentre essas que a gente viu, quem é quem? Qual é a correlação entre a radiação, se é alfa, beta ou gama, com as letras X, Y e Z, ok? Lembrando o seguinte, pelo fato da partícula alfa ser a maior partícula, ela acaba tendo muita dificuldade na hora de passar pelas barreiras que ela encontra pela frente. A gente diz que ela tem baixo poder de penetração ou baixa penetrabilidade. O contrário está associado às partículas, perdão, não partículas, as radiações gama. Então, a gente pode dizer o seguinte, essa que tem menor poder de penetração, que fica por aqui, é a partícula alfa. Essa aqui que está intermediária, né? Ela não está indo tanto, mas também não ficou pelo caminho, como a partícula alfa, a gente chama de partícula beta. E por fim, essa aqui, a letra Z, a gente vai dizer que é a partícula gama, porque ela tem a maior penetrabilidade, né? E isso implica numa, digamos assim, num poder mutagênico muito maior, porque ela pode modificar de maneira molecular, né? De forma que essas moléculas starteiem um processo de, sei lá, reprodução desenfreada, né? Pois bem, então a gente tem que ter muita atenção para isso, até porque o poder de penetração dessas partículas está bem explicadinho aqui, tá vendo? E aí falando também sobre as consequências biológicas e fisiológicas que a gente teria em função disso, tá certo? Bom, vamos lá. Então a gente já falou sobre o poder de penetração das partículas e, enfim, também eu gostaria de lembrar para vocês que eu não posso esquecer de maneira alguma das partículas que a gente já conhece, que são os nêutrons e os prótons, que são representados dessa maneira aqui, tá vendo? Bom, continuando aqui, ó, essas partículas, olha que interessante, que eu chamei agora de próton e nêutron, elas também têm um outro nome, são os núcleons. Por motivos óbvios, né, galera? Porque eles estão localizados no núcleo, né? Bom, aqui são exemplos, né, para você completar as equações nucleares. Eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Não, vou fazer então aqui vou fazer o primeiro com vocês, depois vocês fazem o resto, ok? Ó, olha esse exemplo aqui, eu vou aumentar de tamanho. Você tem o Rn, né, que é o radônio, com um número de massa 222, se transformando no polônio, que é 218. Pois bem, então essa diferença aqui que a gente vê, ela, na verdade, essa diferença, ela tem um valor de quanto, pessoal? 4, concorda comigo? Já essa diferença aqui embaixo, de 86 para 84, que é a diferença do número atômico entre esses dois elementos, ela tem aí como resultado valor de 2. Ora, pessoal, se ele tem massa, que é aquele valor lá em cima, né, que está em vermelho, igual a 4, e valor de número atômico de diferença, né, que é esse valor aqui embaixo, esse númerozinho que está aqui embaixo, igual a 2, quem é essa partícula? Quem falou que é a partícula alfa acertou, beleza? Lembrando que a partícula alfa é aquela que tem 4 com valor em cima e carga mais 2, ok? Para casa, porque a gente já está aí com uns 25 minutos de aula e eu estou no meu limite, eu queria que vocês fizessem aí esses outros 4 exemplos, identificando quem é Y, identificando quem é Z, identificando quem é W, ok? Identificando quem é A. Lembrando que esse N aqui é de nêutron, tá certo? Faz isso aí porque pode até perguntar lá, mas eu vou começar a nossa live da semana que vem por essa tela aqui, tá bom? Espero vocês na quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem é dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é isso, pessoal? Dia 7, esperando vocês às 8 horas para a gente continuar essa aula, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa, mantenham-se saudáveis, tanto de corpo quanto de mente, tá bom? E qualquer coisa, posta lá no fórum, tá bom, galera? Um abraço forte para todo mundo, fica com Deus e mantém todo mundo em segurança aí na sua casa, tá? Valeu, cara, tchau, tchau.